Então, para finalizar essa aula, nós vamos agora ver a parte do punho e da mão, tá? Finalizando o conteúdo de membro superior. Então, dando sequência ao que já nós vimos vendo do membro superior, vimos ombro presencialmente, vimos o cotovelo, fizemos uma revisão, e agora nós chegamos na parte distal do braço, que culmina com a região do punho, né, a articulação do carpo, e a mão, né? Tá? Então nós vamos ver agora, nesta imagem que vocês estão vendo agora, estamos vendo um corte axial, tá? Da região do punho, tá bom? E aí, eu coloquei essa imagem para vocês para que vocês se atentem para uma coisa. Essa é uma região bastante importante para quem vai fazer imagens, né? Tá? Porque é uma região muito solicitada por imagens, tanto pela região das articulações do carpo, como por uma estrutura que a gente está vendo aqui, que é o túnel do carpo. Tá? E o túnel do carpo ele é composto pelos tendões que passam dentro do retináculo, né? Dentro do ligamento carpal, né? Que forma o retináculo dos flexores, tá? E aí por dentro dele vai passar aí um conjunto de flexores superficiais e profundos, né? E o nervo mediano também, que passa aí nessa região. E é uma região passível de lesão e é muito investigada com a imaginologia, tá? Além das diversas lesões que podem ocorrer, principalmente nas artrites reumatoides, que acometem muito a região carpal, né? E também mão, tá? Então, é uma região que é bastante importante e merece bastante atenção de vocês. Tá? Nessa região também passa aí a artéria radial e a artéria ulnar, que vão entrar também aí na região da palma da mão, formando os arcos palmares superficiais e profundos. Tá? Então, são uma região que tem uma confluência de bastante tendões, bastante vasos e nervos, né? E é bastante complexa porque a flexibilidade dela é maior, tem um conjunto de ossos bem menores, tá? E são uma região bastante rica em detalhes. E nas investigações por tomografia computadorizada ou por ressonância magnética, a gente visualiza muito bem essa região, né, de túnel de carpo, né, de ligamento carpal e retináculo dos flexores, né? Se você visualizar aqui nessa linha que forma o túnel do carpo aqui dentro, né? Essa região aqui é a região de túnel do carpo. Em cima a gente vai ter o ligamento carpal que forma aqui, se continua com o retináculo dos flexores. E aqui dentro você vai ter um conjunto de tendões de flexores, né? Flexores dos dedos, tá? E da própria palma da mão, superficiais e profundos, claro, tá? E também passagem de nervos e vasos nesta região. Então, gente, nessa outra imagem aqui, que é uma imagem que está mais na linha distal, né? Onde a gente já vai encontrar aqui a articulação com o primeiro metatarso, a gente pode visualizar aqui diversas estruturas, né, que são importantes. Os ligamentos intercarpais, a gente vai encontrar aqui, né, diversos ligamentos entre os ossos que formam o carpo. Tá? As articulações intercarpais, né, entre os diversos músculos que formam os ossos do carpo. Tá bom? E as estruturas que formam aqui o retináculo dos flexores, né? Que isso aqui tudo junto forma essa região que é o túnel do carpo. Oposto a isso, né, na parte dorsal da mão, tá? Que fica na parte posterior, a gente vai também visualizar aqui um conjunto de extensores, né, desses mesmos dedos. Né?
e as saídas dos músculos interósseos, né, que vão ficar entre os metacarpos. Tá? Também vamos ver um conjunto de vasos que vai atravessar o dorso da mão e também os que entram, né, na palma da mão para formar o arco palmar profundo e superficial. Tá? E aí, como vocês podem ver, gente, aqui a gente vai ver os músculos oponentes do dedo mínimo, o músculo oponente do polegar, tá? O abdutor, o flexor curto, tá? A gente vê passando aqui em cima, né, do retináculo, né, por cima, o tendão do flexor palmar, né, tá? Flexor longo do carpo, tá bom? E aí a gente vai ver aqui cruzando, né, o ligamento carpal por cima, né, do retináculo, né, que eles se encontram e formam quase que uma coisa só, né, formando aqui o túnel do carpo. Na imagem, né, a gente consegue ver claramente isso, né, e como os tendões ele tem uma densidade um pouco menor, a gente consegue visualizar eles aqui como essas manchas escuras, né, tá? Então, os tendões aqui embaixo, ó, a gente consegue ver os tendões dos extensores e aqui os tendões dos flexores superficiais e profundos. Aqui nessa imagem coronal, né, a gente vê a finalização, né, aqui do rádio, né, a região distal ó, do rádio, formando o processo estiloide, né, a região ulnar, formando também seu processo estiloide, tá, a cabeça da una, o supinador quadrado, né, aliás, o pronador quadrado aqui embaixo, né, tá, estamos aqui no limite da palma da mão, tá? Onde a gente consegue ver aqui ó, os flexores longos dos dedos, né? Tá? E os lumbricais também aqui entre eles. Tá? E aqui a gente consegue ter uma visão de um todo, né? Dos ossos do carpo. Tá? Ok? E aqui a gente consegue ver a linha proximal distinta da linha distal, né? Tá? Aqui no 14 escafóide, o 13 semilunar e o 12 o piramidal. Obviamente, o piciforme está mais anterior. Nós estamos aqui numa visão dorsal, né? Do dorsal para o palmar. Tá? Então, o piciforme está mais palmar. Tá? E aí, aqui a gente vai ter trapézio, trapezoide, o capitato, né? Aqui, trapezoide, trapézio, né? E o amato, tá? E aí aqui vai ter a formação dos dedos, né? O primeiro metacarpo, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, né? Que é o dedo mínimo. Tá? Nessa imagem aqui, né, de ressonância magnética, tá? A e B, a gente vai ver as mesmas estruturas, só que em planos diferentes. Uma mais superficial, uma mais dorsal e a outra mais palmar. E a gente vê as mesmas estruturas, é claro, tá? Aqui a linha proximal, ó, tá? Linha proximal, da mesma forma que na outra imagem, tá? E aqui a linha distal, tá? Onde a gente pode ver, ó, a formação aqui também dos metacarpos, chegando aqui nessa região, tá bom? E aí, gente, o que eu acho interessante da imagem é porque a gente tem a ideia dos processos estiloides aqui nas laterais, limitando a região articular dessa articulação carpal, tá? E é uma articulação elipsoide aqui, né? E aqui, finalmente, nós temos uma visão. Claro que numa visão sagital a gente vai ter diversas camadas que podemos visualizar. Nesse caso aqui, exatamente na altura do terceiro dedo, né? Que é justamente onde fica o semilunar, né? Se você for traçar uma linha exatamente no terceiro dedo aqui,
você vai encontrar o semilunar, tá? E o captato, e logo em seguida o terceiro metacarpo e o terceiro dedo, né? As falanges do terceiro dedo. Então, o terceiro dedo ele é um marco na visualização das estruturas sagitais do punho e da mão. E o interessante que vocês podem visualizar aqui também é outra perspectiva do túnel do carpo, né? Aqui a gente vê os flexores dos dedos superficiais e profundos, né? Passando aqui na região do túnel do carpo, tá bom? Eles saindo das camadas superficiais e profundas aqui do antebraço. Lembrando que aqui eu tenho a parte anterior ou palmar, né? E aqui eu tenho a parte posterior ou dorsal, né? Então, eu estou numa vista aqui sagital, onde eu tenho um lado dorsal da mão e o lado palmar da mão, tá? E aí, o que a gente viu naquele corte de uma mão, de um cadáver plastinado, a gente consegue visualizar todas as estruturas com bastante nitidez numa imagem como essa, que é uma imagem de ressonância magnética, tá? E aqui a gente tem o rádio, né? Tá? Se articulando aqui com o semilunar. Nessa imagem aqui a gente tem a completa nitidez de o porquê que esse osso semilunar ele tem esse nome, né? Ele parece uma meia-lua realmente, né? Quando a gente é visto no corte coronal ou quando vê uma imagem como essa aqui de uma mão, a gente não tem ideia de como ele é realmente, né? E num corte desse aqui, que é exatamente na região mediana do terceiro dedo, é que a gente tem noção do formato real desse osso, né? Que está se articulando diretamente com o captato e o captato se articulando com o terceiro metacarpo. Novamente aqui um corte coronal, tá? Só que nessa região aqui que nós estamos, já é uma região um pouco mais distal, já pós-carpal, né? Estando na região dos metacarpos, tá? E aí a gente tem aqui no número 5, né? O primeiro metacarpo, segundo, né? Segundo e terceiro, né? Que é o que a gente estava vendo naquele plano sagital, tá? Também vimos aqui, né, o oponente do polegar e o abdutor do polegar, e aqui oposto a eles, né, o oponente do dedo mínimo e abdutor do dedo mínimo também, né, tudo convergindo para a região central da palma da mão, né, e passando aqui também os vasos, né, que formam o arco palmar, tá? Na imagem aqui de tomografia, claro que se evidencia de forma bem melhor a parte óssea nas tomografias, né? Tá? E aí a gente vê a parte sólida do osso, né? E a parte, digamos assim, oca, né? Que na verdade não é oca, né? Tá? E aí nós vemos também os flexores longos, né? Dos dedos superficiais e profundos e os lumbricais, tá? Oponente abdutor do polegar, o adutor aqui, tá? Oponente abdutor do dedo mínimo, tudo dá para visualizar muito bem, né? Nessas imagens, né? As imagens de ressonância nos dão uma nitidez um pouco maior dessas estruturas moles, tá? E aqui a imagem já se aproximando da região dos dedos, né? Das falanges, na porção já distal dos metacarpos. Tá? A mesma coisa que a gente consegue visualizar. E aí, gente, a gente também consegue visualizar aqui os tendões, né, dos músculos flexores superficiais dos dedos, e vai chegar uma hora também que a gente sabe que os flexores passam por dentro do tendão dos extensores, porque eles vão se inserir numa região mais proximal. E os profundos vão passar mais adiante e vão para as extensões mais distais dos dedos, tá? Todos são regiões passíveis de investigação, tá? na imaginologia.
E aqui nós temos um corte apresentando um plano anterior, né, palmar, tá, num corte coronal, onde nós vamos adentrar dentro da mão. É mais uma imagem renderizada que eu coloquei aqui para vocês. E à medida que nós nos aprofundamos, né, começamos aqui visualizando o abdutor, né, do polegar, tá? E aí vamos adentrando aqui e vocês vão visualizar aqui no meio, ó, já começando a aparecer as estruturas que formam a região carpal. E o primeiro que a gente vê aqui, gente, eu vou passar uma linha aqui, é o tendão do palmar longo, né? O palmar longo ele se estende aqui para o meio da mão, né? Tá? É o músculo mais superficial. Quando a gente faz assim, né? O primeiro tendão que aparece aqui logo superficial é o do palmar longo, tá? E ele vai para a palma da mão. Nós temos o palmar curto que fica nessa região aqui sobre o oponente do dedo mínimo, tá? Ele fica mais ou menos nessa região. Deixa eu voltar um pouco a imagem para ver se a gente vê ele. Não, ele é um músculo muito superficial e fino, tá? Então, à medida que a gente entra por cima do ligamento carpal, né? A gente entra por cima do ligamento carpal ou retináculo dos flexores, a gente vai entrando dentro do túnel do carpo. E o primeiro osso que a gente vai visualizar aqui, tá? O primeiro osso que a gente vai visualizar aqui é o pisiforme, né? E aí, oposto ao pisiforme, a gente vai ver o âmulo, né, do amato, né, aparecendo já aqui, ó, nesse canto de cá, né? E traçando por aqui é que a gente vai ver os ligamentos carpais, né, passando. E à medida que a gente vai aprofundando, né, a gente já vê aqui os flexores entrando, os superficiais, né? E aí depois a gente vê os profundos, né? E aqui a gente já vê os abdutores, né, do polegar, tá? Os umbilicais aqui aparecendo também, tá bom? E aí lá para posterior, na região mais dorsal, aqui a gente vai entrar nos ossos que compõem o carpo, né? Aqui a gente vai ver o escafóide, o semilunar e o piramidal, né? O trapézio, o trapezóide, o amato e o capitato. Aliás, o capitato e o amato, né? Aqui, tá? E os metacarpos, né? Que a gente vai ver, tá bom? Como essas imagens são feitas com contraste, os vasos eles aparecem muito bem também nas imagens, né? Como vocês podem ver, tá? Esses vasos que aparecem aqui, né? O radial, né? Formando essa região dos músculos que vão para formar o arco palmar profundo na região da tabaqueira. Eles adentram, passam por cima do polegar e adentram na região profunda, né, para se ligar ao arco palmar profundo. Tá? Aqui nessa imagem nós temos uma imagem axial partindo de distal para proximal, aliás, de proximal para distal, onde a gente sai aqui da região do rádio e aqui da ulna, né? A gente está justamente na articulação da incisura ulnar do rádio e da face articular radial da ulna, né? Que vai formar aqui também o processo estiloide e o outro processo estiloide vai se formar aqui, tá? E aí a gente já vê aqui a região onde a gente tem o pronador quadrado bem aqui e os flexores dos dedos, né? Profundos aqui e os superficiais que vão adentrar no túnel do carpo, tá? E também o nervo mediano aqui, que vai também passar pela mesma região, tá bom? E à medida que a gente avança, a gente começa a entrar nos ossos da linha, no caso da linha distal, né? Ou proximal, tá? Entrando no escafóide e no semilunar, né? Tá? E aí a gente depois vê o escafóide semilunar e piramidal e já começa a aparecer a linha distal, porque elas são desencontradas, né? Tá? E aí o capitato ele aparece aqui na linha proximal antes de aparecer a linha distal. O capitato é esse aqui, né, do meio, né? Ó.
Aqui ainda tem ossos do escafoide aqui e do piramidal. E como o semilunar já desapareceu na imagem, eu já estou vendo aqui a cabeça do captato, né? Que ele pertence à linha distal, que é essa aqui, né? Onde nós temos o trapézio, o trapezoide, né? O captato, novamente, né? E o amato, tá? E aqui é o ângulo do amato, né? Tá? Que eu falei naquela outra imagem coronal, tá? E aqui a região onde a gente consegue visualizar os flexores dos dedos, o nervo mediano, que é bastante importante nas síndromes do túnel do carpo. Quando você tem uma síndrome compressiva aqui nessa região do túnel do carpo, esse nervo normalmente é afetado, que é o nervo mediano, promovendo dormências ou parestesia nos dedos, né? No polegar, no indicador e no mediano, e a lateral do anelar, né? Do quarto dedo. Tá? E a famosa síndrome do túnel do carpo, que também é uma LER, né? É uma doença de esforço repetitivo. Né? Normalmente pessoas que trabalham com a mão apoiada, né? Costureiras, gente que fica no teclado muito tempo. Né? Aqui em cima também nós temos aqui os extensores, né? E juntamente os vasos que atravessam aqui o dorso da mão. Tá? Mas o mais importante que identificar todas as estruturas, como eu já falei para vocês, é localizar, né? Saber se localizar onde você está. Eu estava antes na linha proximal, agora já estou na linha distal. E é óbvio que na próxima imagem eu vou estar entrando na região dos metatarsos, né? Ó, que é agora aqui nessa região, tá? Ok? Então, gente, finalizando aí nossa aula, nós terminamos aí vendo a região da mão, tá? O material vai ficar disponível para que vocês possam assistir e assistir novamente. E aí as dúvidas de vocês podem lançar aí na nossa plataforma do Google Classroom, tá? E a gente com prazer vai tirar essas dúvidas. E aí com essa aula nós finalizamos o conteúdo que vai cair na prova AV1, tá? Que no nosso próximo encontro, que nós não sabemos quando será, tá? Vai depender aí do governo do estado liberar as atividades acadêmicas nas escolas e universidades. E aí, assim que começar, a gente já inicia com a nossa prova, tá? E aí vocês aproveitem esse tempo aí de quarentena para estudar, revisar os conteúdos, tá bom? E um grande abraço para todos.